Olá! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Dominical em Casa da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Tudo bem? Como é que passaram a semana? Tudo tranquilo? Na mais perfeita paz? Vocês tiveram algum livramento do Senhor? Algum motivo de gratidão para essa semana? Como é que foi a sua semana? Tudo bem? Espero que os senhores tenham estado com você o tempo inteiro. Mesmo que ela não tenha sido tão especial ou que possa ter acontecido algo, eu tenho certeza que você está certo de que o Senhor está contigo e que o Senhor cuida de você o tempo todo. Amém? Nós, como já falei, nós vamos fazer mais uma aula da Escola Dominical em Casa, da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu. Essa é uma aula da classe de juvenis, é uma aula baseada na revista Histórias que Inspiram o Novo Testamento. E o tema da nossa aula é Simão o Mágico. É um texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer a leitura desse texto e vamos estudar um pouco sobre esse personagem que aparece no livro de Atos junto a Filipe, na Samaria, e com a passagem de Pedro e João também nesse contexto. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu cuidado, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana. E agora que estamos aqui fazendo o estudo da tua palavra, Pai, nós queremos te pedir, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que possamos entender muito bem aquilo que a tua palavra quer dizer hoje para nós, Pai. Abençoa, Senhor, quem estiver ouvindo, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa os seus sonhos e os seus projetos, para que sejam todos de acordo com a tua vontade, debaixo da tua boa e poderosa mão. Muito obrigada, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler o texto? O texto bíblico que nós vamos ler hoje está em Atos, no capítulo 8, versículos de 9 a 25. É interessante a gente falar um pouquinho. Filipe, né? Você vai ver, vou ter só o contexto, um pouquinho o contexto desta palavra. Filipe foi até a região da Samaria e começou a pregar. E lá, né, tinha uma pessoa chamada Simão, que era um mágico. Nós vamos ler o texto, vamos falar um pouco sobre ele. E Filipe, pregando na Samaria, muitas pessoas se converteram. A Samaria passou a ser um lugar muito frutífero ao evangelho, muito frutífero ao falar de Jesus, ao falar das boas novas, ao falar da ressurreição de Jesus. As pessoas ouviam e se convertiam e eram batizadas. Então é neste contexto de crescimento da expansão do evangelho na região da Samaria que a gente vai falar. A boa coisa, também importante a gente lembrar, que a região da Samaria era uma região considerada pelos judeus uma região que as pessoas, mesmo estando no território de Israel, não eram pessoas que seguiam fielmente as ordenanças da Torá, do Antigo Testamento, ou seja, eles praticavam uma fé diferente da fé dos fariseus e dos saduceus que dominavam o restante de Israel, tá? Então vamos entender aí. Então a gente está numa região que a princípio não é uma região que praticava a fé judaica de uma maneira mais radical, tá? Então a gente tem que entender isso. E aí você vai entender por que tem uma pessoa como Simão, né? Como Simão lá nesse contexto, tá? Então vamos lá. O texto está em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9. Eu vou começar a ler para você. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? É muito interessante olhar esse texto, né? Então a gente tem que falar um pouquinho de Simão. Simão, ele era um mágico, ou literalmente um mágico, né? Ele criava situações de ilusão, ele é um ilusionista, e essas situações que ele fazia, ele era bom nisso, e ele se tornou alguém conhecido, alguém que tinha fama, alguém que tinha notoriedade e alguém que tinha credibilidade, ao ponto de dizer, como o texto diz lá no versículo, deixa eu pegar aqui o versículo certinho para vocês, lá no versículo 10, dizer que este homem é o poder de Deus. Ele fazia tão bem isso que as pessoas confundiam o que ele fazia com efetivamente o poder de Deus, né? Então, Simão era uma pessoa conhecida, notória, e ele usava isso para conseguir dinheiro. Ele não só usava para ter poder, prestígio, mas também era sua fonte de renda, era sua fonte de vida. E ele enganava as pessoas. Bem, veio Filipe prega, apresenta o reino de Deus, apresenta Jesus e as pessoas se convertem à fé, abraçam a fé e passam a ser batizadas. Simão também ouviu e creu em algum determinado momento. E tanto creu que foi batizado e passou a seguir Filipe. A palavra não diz ali, em nenhum momento, que Simão estava agindo de má fé quando fez isso. A palavra não fala, então provavelmente, né, se ele tivesse agindo de má fé, como foi no caso que ele ofereceu dinheiro para ter o dom do Espírito Santo, a palavra de Deus nos falaria. Então, a princípio, Simão realmente abraçou a fé. Simão realmente creu no que ouviu, tanto creu que foi batizado e passou a seguir Filipe. E a palavra diz que ele ficava admirado de ver Filipe fazendo os milagres, fazendo as coisas. Por que ele ficava admirado? Porque eu fico imaginando, eu fico me colocando no lugar de Simão. Eu não conheço Deus ainda profundamente, eu não tenho uma intimidade com Deus ainda profundamente, eu não entendo como é que é a ação do Espírito Santo. E aí eu fico olhando para o que o Filipe está fazendo e fico me perguntando como é que ele consegue fazer isso. Eu não conheço esse truque, né? Eu não conheço isso é um poder diferente. Isso não está de acordo com aquilo que eu conheço, né?
Eu acho que eu estou conjecturando, tá, gente? A palavra não diz. Eu acho que seja isso que Simão fazia. Ele ficava olhando, dizendo assim, olha, o que é isso? Eu não sei. Não estou entendendo. E ele ficava admirado. Até que chegam os apóstolos. Os apóstolos chegam e aí algo maior ainda acontece. As pessoas às quais os apóstolos, né, Pedro e João, impõem as mãos, elas recebem o Espírito Santo. Simão fica tão maravilhado com isso, e o que ele vai fazer? Ele vai tentar ter esse poder comprando. Aí a gente tem que entender, abrir um parêntese aí. Simão ainda não tinha sido discipulado, ele ainda não tinha sido cuidado, ele ainda não tinha sido tratado nas suas coisas. Então ele vai lidar com isso que ele está vendo com o olho dele, que ele trouxe do mundo, que ele trouxe da sua prática de vida. Então, se eu consigo qualquer coisa com dinheiro, ele achou que conseguiria ter o dom do Espírito através do dinheiro. Isso é a visão de mundo de Simão. Só que Pedro age de maneira muito veemente e diz, não, você está completamente errado. Se você pensa que com seu dinheiro você vai conseguir alguma coisa, esqueça, você não vai conseguir. Arrependa-se, peça perdão a Deus, porque o que você está querendo é comprar Deus, comprar o dom que Deus dá. Esse é o contexto todo de Simão. E aí a gente aprende algumas coisas nessa lição. O que a gente aprende? Primeira coisa que a gente aprende nesse texto, né, é a questão do recém-convertido. A revista fala até, ela dá o título assim, precisamos cuidar das pessoas recém-convertidas. A gente precisa cuidar do recém-convertido. Por que a gente precisa cuidar do recém-convertido? Porque o recém-convertido, ele veio por amor, ou seja, ele sentiu o amor de Deus, sentiu que Deus o amava. Ele se arrepende da vida que está levando e aceita Jesus como Senhor e Salvador e começa a caminhar na fé. É a mesma coisa de Simão. Simão sentiu o amor de Deus, se sentiu tocado pela pregação de Filipe, sentiu que era verdade a pregação de Filipe, aceita Jesus, é batizado e começa a andar com Filipe, mas até naquele momento ele não tinha sido discipulado, ele não tinha sido cuidado. Então, essas pessoas que são recém-convertidas, elas trazem, o que elas trazem com elas? A sua experiência de vida, o seu jeito de olhar o mundo, que foi o que ela sempre viveu. Muitas vezes um recém-convertido tem uma postura, uma posição, faz alguma coisa que para nós que já estamos há algum tempo caminhando na fé, a gente acha estranho. Mas não é porque ele esteja agindo de má fé, é porque esta é a forma como é que ele vê o mundo. O que Paulo diz? Que a gente tem que transformar a mente, tem que ter uma metanoia. O que é a metanoia que Paulo fala, que a gente fala nas igrejas e tal? É a mudança de mente. Como é que eu passo a enxergar o mundo? Com que óculos eu passo a enxergar o mundo? Agora eu vou passar a enxergar o mundo com os óculos do Espírito Santo. Mas até eu ter um óculos, eu vou ter que saber onde é que eu estou, eu vou ter que ouvir a palavra, eu vou ter que ser discipulado. Então, um novo convertido, ele precisa do acompanhamento, ele precisa ser cuidado. E ele precisa principalmente que a gente o confronte as suas posições que não estão de acordo com o Evangelho, confronte com amor, para que ele mude de postura. O que aconteceu? No texto, a gente olha o texto, eu já falei isso, mas vou repetir. Simão viu o poder do Espírito Santo, queria isso e queria ter também o poder de transmitir o Espírito Santo para as outras pessoas. Ele queria voltar a ter o seu prestígio, a ter o prestígio que ele tinha antes, agora com um poder que é muito maior do que o dele.
Qual é o óculos que ele vê isso? Ele vê o óculos com o óculos que ele tem, que ele conhece, que é o óculos do poder do dinheiro, que é o óculos da persuasão, que é o óculos de você dar propina, de você dar as coisas para conseguir algo que é bom para você. E Pedro confronta. Pedro mostra para ele que aquela visão que ele está tendo é errada. Que aquela visão que ele está tendo é equivocada, que no reino de Deus isso não acontece desse jeito. Então, Pedro, naquele momento, confrontou uma posição que era contrária ao evangelho, trouxe a reflexão para Simão, ao ponto de Simão, no final, se arrepender e pedir para que eles orassem por ele, né? Para que aquilo que Pedro estava sentenciando sobre a vida dele não acontecesse. A palavra de Deus não nos conta o que aconteceu com Simão. Não fala como é que ele foi tratado, se ele continuou na comunidade, se ele não continuou, né? Nós não sabemos disso. Mas sabemos que, como novo convertido, para que ele não trouxesse as práticas contrárias ao evangelho para a caminhada dele, para a vida dele, né, no evangelho, ele precisou ser confrontado. Ele precisou que Pedro mostrasse para ele que a visão dele estava errada, mostrar que a postura dele estava errada e que ele precisava mudar isso. Isso é o que deve ser feito com o novo convertido. É mostrar o evangelho, ir apresentando o evangelho para que a pessoa possa, as suas atitudes, ao serem confrontadas com o evangelho, perceberem que aquelas atitudes não são boas. Então nós temos que tomar muito cuidado com eles. Muito cuidado no amor, para que eles não se percam. São dois cuidados: o cuidado de orientar, para que eles possam seguir a vida de acordo com os princípios do evangelho, e cuidar para que a gente não seja tão veemente no confronto que os afaste também de Jesus, que eles fiquem tão amedrontados com a nossa postura que digam assim, mas não vale a pena então, para eu ficar desse jeito eu não quero, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com os novos convertidos. E outra coisa importante que o texto nos mostra é que o dom é dado por Deus a quem Ele quer, na hora que Ele quer. E que não adianta que a gente não vai conseguir comprar isso. Ou seja, não adianta eu tentar comprar Deus, eu tentar comprar a vontade de Deus, o dom de Deus, porque isso não existe. O dom é dado de acordo com a liberalidade do Espírito Santo, para a boa obra de Deus. Então você vai receber um dom e Deus vai lhe dar um dom para que você cumpra a sua missão, para que você cumpra a missão que Ele te deu, tá? Então a gente tem que entender que não é tentando comprar as coisas que nós vamos conseguir, não é tentando barganhar com Deus que nós vamos conseguir. Entenda, Deus é soberano. Ele já, pela sua graça e pelo seu amor, Ele já nos deu a salvação. E Ele nos chamou para que nós fizéssemos o ide pelo mundo, pregai o evangelho. Agora Ele espera que nós façamos a sua vontade e para isso Ele vai derramar um dom específico sobre a sua vida. Entendeu? Então não vamos dar uma de Simão, querendo comprar as coisas. Isso não existe no reino de Deus. Isso não existe no cumprimento da missão. Não existe isso. E a gente tem que também prestar atenção para que o nosso coração não está um coração parecido com o de Simão. Eu querer ter o dom para aparecer, eu querer ter o dom para ter prestígio, eu querer ter o dom para poder ser liderança em algum lugar. Esse coração não é um coração que vai agradar a Deus e então, consequentemente, não será um coração que vai receber o dom de Deus. Então, entenda a intenção do seu coração quando você pede um dom a Deus. Entenda a intenção que Ele só vai te dar para cumprir o propósito, tá? Então, é muito interessante olhar Simão, porque nós vamos ter nós muitas vezes agimos como um Simão na vida.
Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus para conseguir algo que de Deus, e que em vez de ser para sua honra e para sua glória, é para nossa honra e para nossa glória. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que nós fizermos é sempre para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Entendeu? Então, como é que eu fujo disso? Como é que eu fujo de uma postura como Simão? Para a gente encerrar a nossa aula hoje. Como é que eu fujo dessa, vamos dizer assim, armadilha que é um coração parecido com o de Simão? Como é que a gente foge? Através da oração, através do estudo da palavra. Por isso que a escola dominical é tão importante. Porque é nela que a gente estuda e aprende mais da palavra, é nela que a gente se prepara para ficar mais forte e conseguir identificar as armadilhas que podem nos afastar do nosso propósito, da vontade de Deus na nossa vida. Então, oração, estudo da palavra, e aí entra a escola dominical, como nós estamos fazendo hoje. Existem todas as outras, o relacionamento íntimo com Deus, o tempo em que você está meditando a palavra, né? Então existem muitos caminhos. O jejum também é um caminho de disciplina, né? Jejum é uma das disciplinas espirituais em que a gente dá um comando ao corpo para que o corpo nos obedeça, e nesse tempo a gente possa se dedicar mais ao relacionamento com Deus, ao estudo da palavra, né? Então, esses são, vamos dizer assim, alguns remédios que nós podemos tomar, ou algumas armas que nós podemos usar para não cairmos nas armadilhas, né, de tentarmos comprar os dons para termos notoriedade, ou seja, ficarmos famosos. Amém? Não é para isso que a gente está a palavra. Então, vamos tomar cuidado com não termos atitudes de Simão, tá? Mas também vamos tomar cuidado com os novos convertidos. Quando você estiver próximo de um novo convertido, de alguém que está aprendendo a caminhar nos passos do Senhor, fique próximo, cuide dele, dê palavras de orientação, fale com ele, não deixe que ele caia em nenhuma armadilha, para que ele não possa ser repreendido como Pedro repreendeu a Simão. Amém? Beijo enorme no seu coração, espero que você tenha aprendido alguma coisa com Simão. Nos encontramos na próxima semana em mais uma escola dominical em casa. Amém? Um beijo enorme, fiquem com Deus, até domingo que vem.